Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja convosco. Amados irmãos, nesta noite, venho eu trazer algo da parte de Deus para as vossas vidas, por intermédio desse vídeo. Amados irmãos, quero falar algo subordinado ao tema Você tem um chamado. Amados, sabemos que todos nós temos um chamado da parte de Deus. Amados irmãos, mas muitos de nós não sabemos o chamado que Deus ele tem para as nossas vidas. Podemos entender que muitas vezes nos perguntamos qual é o meu chamado e até mesmo perguntamos ao Senhor qual é o meu chamado, para que eu fui chamado e por que eu fui chamado. Amados irmãos, de antemão já quero deixar para vós que o porquê você foi chamado. Amado, você foi chamado porque você é escolhido. Nós fomos chamados porque somos escolhidos. Glória seja dada a Deus. Mas para que você foi chamado? Glória seja dada a Deus. Vamos descobrir através da palavra do Senhor neste momento. Aleluias. Amados, você que pode, abre a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, do seu capítulo 4, do verso 11, aonde a palavra do Senhor ela vai nos dizer da seguinte maneira: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Glória seja dada a Deus. Amados, o apóstolo Paulo, ele escreve aos Efésios e ele narra da seguinte maneira, no verso 11 do capítulo 4, que uns foi dado para apóstolos, outros, para profetas, pastores, doutores, evangelistas, E isso, o apóstolo Paulo, ele está falando da unidade da fé. Glória seja dada a Deus, até mesmo porque sabemos que professamos ou confessamos e falamos da mesma fé. Glória seja dada a Deus, fé esta no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque sabemos que existe um só Senhor, sabemos que existe um só Deus. Aleluias. E assim o apóstolo Paulo, ele escreve aos Efésios dessa maneira. E sabemos também que existe um só Espírito. Glória seja dada a Deus, porque é o Espírito Consolador. Aleluias. Porque sabemos que o Senhor, antes de subir para a glória, antes do Senhor ele tornar para a glória, ele falou aos seus discípulos e ele nos deixou um Consolador, que é o Espírito Santo, o Paráclitos, chamado para ficar ao lado. Amados e queridos irmãos, nós podemos entender e saber até mesmo lá no Velho Testamento, glória seja dada a Deus, quando Esdras e Neemias, nós podemos ver dois chamados diferentes, mas nós podemos entender que no mesmo sentido, na mesma fé, aleluias, glória seja dada a Deus, porque Esdras foi chamado, aleluias, para ser sumo sacerdote. Aleluia, glória seja dada a Deus. E Esdras era escriba, ou seja, escritor das leis. Aleluias. Mas Neemias, aleluia, glória seja dada a Deus, foi chamado para ser líder. Glória seja dada a Deus. E assim como Esdras também foi chamado para ser líder, para liderar
mas Neemias, ele era copeiro do rei, né? Sabemos que para ser copeiro ou ser copeiro do rei, né, é um chamado, é algo muito, né, como que eu posso expressar, muito arriscado, pelo fato, né, de ser copeiro do rei. Ele, antes que o rei ele tomasse, ou ele, né, ali se deleitasse do seu vinho, né, o copeiro ele tinha que provar antes, para depois o rei tomar o vinho. Amados e queridos irmãos, podemos entender que Esdras ele foi chamado para liderar a reconstrução do templo. Aleluia, glória seja dada a Deus. E Neemias ele foi chamado para liderar a reconstrução dos muros de Jerusalém. Assim como Paulo ele nos traz, né, como ele traz aos Efésios, na sua carta aos Efésios, que uns foram chamados para apóstolos, outros para pastores, né, outros para profetas, glória seja dada a Deus. E assim como Esdras foi chamado para sumo sacerdote, né, líder daquele povo, para reconstruir, para a reconstrução daquele templo, Neemias ele foi chamado, aleluia, glória seja dada a Deus, para ser líder daquele povo, para a reconstrução dos muros de Jerusalém, aleluias. E você talvez possa se perguntar qual é o seu chamado. Pode ter certeza que o Senhor ele tem um chamado para a sua vida, aleluias. Pode ter certeza que o Senhor ele te chamou para fazer algo no reino. Ele te chamou, ele te separou, ele te escolheu para fazer algo na casa dele. Glória seja dada a Deus, assim como todos nós temos um chamado. Glória seja dada ao nome santo do Senhor. E o Senhor, ele nos fala na sua palavra, por intermédio do próprio apóstolo Paulo, que na casa do Senhor há muitos vasos. Glória seja dada a Deus, né? Uns de barro, outros de prata, outros de ouro. Ou seja, cada um tem a sua especialidade, cada um tem a sua utilidade. Glória seja dada a Deus. Assim como você tem o seu chamado na casa do Senhor, na obra do Senhor, e você tem a Deus, o Senhor, ele tem a utilidade. Glória seja dada a Deus. O Senhor, você tem a sua utilidade para o Senhor. Aleluias. Glória seja dada ao nome do Senhor. E você foi chamado pelo Senhor para fazer a obra. Você foi chamado pelo Senhor, aleluia, glória seja dada a Deus, para fazer aquilo, ou seja, para liderar aquilo que o Senhor ele tem posto em suas mãos, os talentos que o Senhor ele tem te entregado. Glória seja dada a Deus. Isso é para você granjear, aleluias, glória seja dada ao nome do Senhor. E a palavra de hoje, aleluias, glória seja dada a Deus, você foi chamado, você tem um chamado, aleluias. Então, meu amado e meu querido, que me ouve através desse vídeo, por intermédio deste vídeo, glória seja dada a Deus, saiba que você foi chamado, saiba que você tem um chamado, aleluias. Então, a partir de hoje, a partir desse momento, procure ou busque no Senhor. Se você ainda não sabe qual é o seu chamado, se você ainda não entende qual é o seu chamado, busque no Senhor, busque a saber qual é o seu chamado, para que você foi chamado. Se você foi chamado para apóstolo, ou se você foi chamado para pastor, ou se você foi chamado para profeta. Glória seja dada a Deus. Assim como Esdras e Neemias, um foi chamado, né, para ser sumo sacerdote, glória seja dada a Deus, e o outro foi chamado, aleluias, para liderar aquela reconstrução daqueles muros. Amém? Amados, se você está gostando dos nossos vídeos,
deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, compartilhe, para que possa estar, ganhando audiência, para que possa estar chegando a outras pessoas, a palavra possa estar chegando a outras pessoas. Compartilhe, deixe o seu like, e você que não é inscrito, se inscreve, em nome do Senhor Jesus. Esta é a palavra de hoje. Que Deus em Cristo possa continuar abençoando as vossas vidas. Amém?